Nós vamos agora abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 17, texto que vamos meditar nesta noite. Nós temos feito uma sequência em Êxodo, né? Nós começamos Êxodo capítulo 1, para que você entendesse um pouco o contexto. Aí pulamos para Êxodo capítulo 15, que trata do início da peregrinação dessa geração de Israel no deserto. Vimos primeiramente no capítulo 15, do verso 22 em diante, eles reclamando a respeito da falta de água, e vemos a expressão lá explícita de que Deus estava provando esse povo, treinando esse povo. E aí, então, nesse primeiro momento, Deus começa a treiná-los quanto à confiança. E aí depois nós vimos no capítulo 16, semana passada, que Deus continua o treinamento do seu povo, agora treinando-os quanto à obediência. Só que aí nós chegamos num momento de crise, num momento difícil, que é justamente o capítulo 17. E nós vamos ler hoje, nós vamos dividir ele em duas partes, e vamos trabalhar hoje com o Êxodo do verso 1 até o verso de número 7. Eu convido você a abrir, portanto, a palavra do Senhor lá, Êxodo 17, de 1 a 7. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem a leitura que farei. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Oremos. Ó Senhor, Pai querido, tenha misericórdia da nossa vida, pois quando lemos os registros do Antigo Testamento e vemos a postura do povo que o Senhor libertou com forte mão e com extremo poder e que viu a sua glória, e olhamos para nós mesmos, nós vemos que não nos diferenciamos em absolutamente nada. Nós também somos murmuradores. Todas as vezes que nos falta alguma provisão, nós reclamamos. Nós entramos em contenda. Nós reclamamos dos líderes que o Senhor tem colocado sobre nós. Nós reclamamos do lugar que o Senhor tem nos colocado. Nós reclamamos das paradas que o Senhor tem determinado. Nós reclamamos da palavra que o Senhor tem nos dado. E também, ó Deus, infelizmente, temos contendido contra o Senhor. Temos também tentado o Senhor.
Pai, ainda nós não aprendemos a confiar em Ti e a obedecer a Ti. Nós ainda não aprendemos que até as situações onde nos falta aquilo que desejamos, ainda está debaixo do Teu querer e é o Senhor nos provando para ver se nós o obedecemos. Nós não aprendemos, ó Deus, a lidar com a autoridade do Senhor. Nós não aprendemos a lidar com as autoridades que o Senhor colocou sobre nós. Por isso, ó Deus, crendo na Tua soberania e nessa sequência de estudos que temos feito, compreendemos a ação do Teu Santo Espírito em nos conduzir justamente no dia de hoje a estudarmos essa mesma passagem. Pai, tenha misericórdia de nós, que Teu Santo Espírito nos ilumine, que o Senhor fale conosco e que venhamos tão somente obedecer ao Senhor. Se porventura está nos faltando água, Deus, se porventura desejamos estar reunidos e hoje isso é o que nos falta, que possamos saber que o Senhor está no controle. Possamos saber que o Senhor levantou homens para liderar-nos, mesmo que nós não gostemos deles, mesmo que nós não compartilhemos das suas ideias. E que o Senhor também, na Tua igreja, levantou uma liderança. E que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, fala ao coração deles. Nos ensine a obedecermos aos pequenos que estão sobre nós, para termos condições de obedecer ao Senhor que está sobre todos. E fale ao nosso coração nesta noite. E que nós não endureçamos o nosso coração diante da palavra do Senhor. É o que clamamos em Cristo Jesus, por amor a Ele. Amém. Amém, queridos? A água da rocha em Refidim, esse é o título que deram para essa porção. E confesso que é um título bastante leve para a relação e da história que de fato está escrita aqui. Você viu que essa situação é uma situação tão importante no registro das Escrituras, que o Salmo 95 fala desse contexto, e que Hebreus gasta 2 capítulos para falar desse mesmo contexto. Portanto, se você estava desatento nos 2 últimos sermões, ou se aquilo que eu falei você já não lembra de mais nada, quanto ao treinamento de Deus em relação à confiança, que às vezes Deus te conduz a realmente estar numa situação que te faltam as coisas, e o treinamento quanto à obediência, para você não se levantar contra Moisés que Deus colocou na sua vida. Se porventura você já se esqueceu disso, ou se isso não fez diferença na prática da sua vida, que tem te conduzido a seguir o seu próprio coração, as suas próprias decisões e a sua própria obstinação a sua cabeça, muitas vezes uma cabeça dura, que talvez hoje, pelo menos ouvindo esse texto que é tão essencial, para que não venhamos nos levantar contra Deus, que é o Deus soberano, possa, num momento de falta de provisão como a que estamos passando, por dias de trevas que estamos vivendo, que é apenas o começo, irmãos, porque muita coisa ainda virá, você pode ter certeza disso. Que nós possamos ter um coração inclinado à vontade de Deus. Se nós não estamos aguentando nem essa tribulaçãozinha, o que vai ser quando realmente a grande tribulação chegar? Olhemos, portanto, para o texto. Nós sabemos, quando olhamos para Êxodo, que o objetivo de Deus era treinar e provar o seu povo. Isso fica claro quando nós lemos no capítulo 15, capítulo 16, e quando vamos lá para o resumo, em Deuteronômio capítulo 8. Se você não leu, depois eu te incentivo a ler Deuteronômio capítulo 8, e você vai ver lá expressões que Deus levou o povo ali para provar, para humilhar, para
fazer com que aquele povo aprendesse a depender, a crer e a confiar no Senhor. E esse treinamento, segundo Deuteronômio 8, segundo Êxodo 15 e 16, visava o bem do próprio povo de Deus. Era conceder a eles conhecimento, destreza e habilidade para ser o povo de Deus. Deus os treinou quanto à confiança e quanto à obediência desde que eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles andaram no deserto de Sur, tiveram uma grande experiência em Mara, aquele lugar das águas amargas, que depois, na graça de Deus, acabou culminando com a bênção do oásis em Elim, um lugar com fontes de águas, com palmeiras. E eles aparentemente estavam aprendendo a confiar em Deus. De Elim, eles foram para o deserto de Sim, onde foram provados quanto à obediência e na repetição de ordenanças foram mais uma vez testados. Deus está constantemente nos treinando. O treinamento exige repetição. Nós falamos isso semana passada. E diante dessa sede, eles murmuraram. Diante da fome, murmuraram novamente. E era um povo obstinado na rebeldia e na desobediência. Constantemente reclamavam e não entenderam o plano maior do Senhor. Deus tem um plano para todas as situações. Deus começou a conduzir esse povo, eles saíram do deserto do Sim, como diz o verso 1 do capítulo 17, fazendo as suas paradas. Deus mandava eles montarem acampamento, mal tinha montado o acampamento, desmonta, vamos caminhar mais um pouquinho. Andava um pouquinho, mal tinha começado a andar, monta acampamento de novo. Lembra dos filmes lá de Karate Kid, que talvez você assistiu, tanto o antigo quanto o novo? Né? O polimento, ou então põe casaco, tira casaco. Você que é um adolescente que assistiu o filme, que o menino não entendia o porquê daquele treinamento aparentemente sem propósito nenhum. É assim Deus para conosco. Nós não entendemos o treinamento, não entendemos porque tem que colocar o casaco, tirar o casaco, põe casaco, tira casaco 1000 vezes. Mas Deus tem um propósito para isso. Ele é o treinador. Seu papel é só obedecer. Se ele mandar você colocar o casaco, tirar o casaco, quantas vezes for necessário, meu amigo, você vai tirar o casaco e colocar o bendito casaco. A não ser que você, na sua dureza de coração, vai se igualar a essa geração que foi desprezada e que Deus não permitiu entrar no seu descanso. E quando Deus diz que não entra no descanso, não é só o descanso da terra, Canaã, terreno, não. Há indícios muito fortes que esse povo não vai entrar no descanso eterno do Senhor. Porque com Deus não se brinca. Melhor fosse não andar na presença de Deus, porque maldito o homem que cai na mão de um Deus irado. Você não está no controle da sua vida. Você está em treinamento e é Deus quem está no controle da sua vida. E Deus no controle da sua vida, às vezes vão colocar um cara gago para ser o seu líder. Vai colocar um Arão que é volúvel para ser o seu líder. Mas é esse que Deus vai usar para dizer para o Senhor, não faça isso, não é melhor, não é prudente. E se você não dá conta nem de obedecer uma postura daqueles que Deus colocou sobre a sua vida, querido, então vai para Massá, vai para Meribá, porque não tem outro lugar para você. Nós continuamos caindo nos mesmos erros que o povo de Israel caiu há milênios atrás. Porque queremos ter um coração obstinado em fazer a nossa própria vontade. É isso que Hebreus nos diz quando lemos lá. Cuidado. Esse povo constantemente reclamava e eles não entenderam o plano maior de Deus. Mas será que eles foram aprovados? Será que diante de toda a manifestação do poder que viram da parte de Deus,
no Egito, no atravessar do mar, em Mara, em Elim, em Sim? Será que tudo isso conduziu o povo a servir em submissão, confiança, temor e obediência? Infelizmente não. E esta geração serve de modelo para nós, para não cairmos nesse mesmo erro, para não cairmos nessas práticas que confrontam a soberania e a grandeza do nosso Deus. O Salmo 95 nos ajuda a entender. Aquele povo não estava com alegria, com júbilo, não estava com gratidão no coração e nem com reverência. Aquele povo não tinha compreendido que Deus é o Deus supremo. Aquele povo não tinha compreendido que Deus é o nosso Criador, que nós somos ovelha dos seus passos. E aquele povo não tinha entendido que Deus é o justo juiz. E que se ele resolver aplicar da sua justiça sobre nós, meu amigo, não sobra nem o pó. Não sobra nada. Esse contexto de Êxodo 17 é um dos textos mais importantes para a geração de todos os crentes de todas as épocas no que tange o relacionamento com Deus. Não endureçais o vosso coração quando ouvires a voz do Senhor, como em Massá e Meribá. Segundo o Salmo 95, nós vimos que aquele povo ele foi reprovado. Eles foram rejeitados e sobre eles repousou a justiça divina que determinou que não entrassem no seu descanso. Deste modo, Êxodo 17, 1 a 7, nos ensina, e nós podemos aqui observar, o tema que eu quero trabalhar contigo essa noite, que é os motivos da rejeição de uma geração de Israel. Por que toda essa geração foi rejeitada, mesmo tendo sido alvo da libertação, mesmo tendo visto a manifestação do grande poder de Deus, mesmo tendo experimentado vários e vários sinais, maravilhas e manifestações poderosas de Deus? Por que eles foram rejeitados? Porque se você entender por que essa geração foi rejeitada, os motivos que conduziu Deus a rejeitá-los, certamente você vai fugir dessa prática. Você vai fugir dessas posturas, desse mesmo procedimento, para que ao invés de ser rejeitado como eles foram, você venha a ser aprovado nesse treinamento de Deus. Os motivos da rejeição de uma geração de Israel. Por que eles foram rejeitados? E essas características que nós vamos ver nesse povo não podem ser vistas em você. Ok? Então vamos a elas. O primeiro motivo da rejeição de Israel foi a rebeldia desse povo. Hebreus vai dizer que eles tinham um coração obstinado para teimosia. Sabe o adolescente rebelde que não teme a Deus e que não honra os pais e a mãe? Você fala, faz isso. Ele não faz. Mesmo querendo fazer. E se você diz, não faça isso, aí que ele vai querer fazer. Por quê? Porque está entranhado no seu coração a rebeldia obstinada. Se o pai fala uma coisa, ele quer fazer justamente o contrário. E essa rebeldia vai ficar manifestada em algumas características ou postura deles. O verso 1 e 2, olhando aí para Êxodo 17, eles já tinham passado lá pela situação de Mara, que eles não acharam a água e depois acharam mar, a água era amarga, e eles reclamaram com Deus. Agora, nas andanças, nesse caminhar onde Deus mandava ele fazer as paradas, eles chegaram também, acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Deus estava mais uma vez retirando a provisão
para ver se eles tinham aprendido a lição. Eles tinham acabado de viver isso. Falou, gente, chegamos aqui e não tem água, mas fica calmo, vamos confiar em Deus, vamos clamar ao Senhor, que da mesma forma que Ele deu lá aquela árvore que purificou a água em Mara, e depois Ele nos levou para um lugar onde tinha fontes de águas e palmeiras, vamos mostrar que nós aprendemos a lição, vamos mostrar que nós confiamos, vamos clamar ao Senhor, como Moisés fez lá no capítulo 15, mas não. Deus dá de novo treinamento para eles, o que eles fazem? Verso 1 ainda. Não havia ali água para o povo beber. Contendeu, lugar de contenda, por isso é Meribá. Ele contendeu, brigou, e pelo jeito o negócio foi feio. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés, por que contendeis comigo? Deus que mandou a gente parar aqui. Essa situação está debaixo da soberania de Deus. E aí Moisés pergunta, por que tentais ao Senhor? Nós já vivemos isso agora há pouco. E ao invés de murmurar, nós clamamos e Deus teve misericórdia e agiu e reverteu a situação. Por que vocês estão tentando ao Senhor? Contendendo, reclamando, murmurando. Dá-nos de beber. Eu não quero saber. Dá-nos de beber. Rebeldia obstinada. O tal imperativo aqui associado àquela postura inicial do verso 2 que diz contendeu, demonstra essa inclinação rebelde, essa inclinação teimosa do povo. E quando nós nos reunimos com um grupo, né? Ele estava aqui, são 600 mil homens. Basta um reclamar que o coração pecaminoso dos demais se inflama no mesmo sentido. É mesmo, estamos de novo sem água, vamos reclamar, vamos contender. O Senhor realmente está no meio de nós? Se Deus realmente tivesse nos dirigido, Ele nos traria um lugar sem água de novo? Você não conhece os planos de Deus para a sua vida. Para de contender. Para de tentar. Para de ser rebelde. Para de ser obstinado na teimosia. O Salmo 95 diz que era um povo de coração duro, de coração transviado. Faltava submissão, faltava humildade, faltava temor, que são características de uma rebeldia obstinada. O rebelde, que é teimoso em último grau, ele é insubmisso, ele é soberbo e ele é confrontador. Falta-lhe temor. É assim, ele é mal educado. Quando nós olhamos ou voltamos para o contexto de Hebreus que nós lemos, você não precisa abrir lá, porque nós já lemos, mas eu vou citar o verso para que você relembre. O autor aos Hebreus retrata esse povo como um povo recorrente ao erro. O verso 10 diz assim: por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Verso 12. A exortação do autor Hebreus para você e para mim. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Eles tinham um coração perverso de incredulidade. E o autor aos Hebreus diz assim, cuidado, irmãos. Tende cuidado. Jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E é nesse contexto todo dessa realidade aqui de Hebreus que vai no final do capítulo 4 dizer que a palavra de Deus ela é mais cortante de que qualquer coisa. E ela penetra ao ponto de discernir as coisas, de discernir o propósito,
do seu coração e discernir os seus pensamentos. Então, mesmo que a sua atitude não demonstre uma rebeldia, se no seu coração isso brotar, Deus já sabe. Cuidado, busque humildade, busque temor, busque submissão. Primeiro motivo porque aquele povo foi rejeitado é porque eles tinham um coração que errava, um coração perverso e incrédulo, que conduzia a uma prática de rebeldia obstinada. Eu não quero saber, dá-me de beber. Não foi ele que nos tirou do Egito? Então nos supra. Não foi ele que nos trouxe aqui? Dá-nos de beber. É o que muita igreja neopentecostal e pentecostal tem ensinado, né? Chega para Deus, aponta o dedão no nariz de Deus e fala assim: eu não aceito isso que está acontecendo comigo. Eu rejeito, eu renego, eu renuncio. O Senhor tem que fazer alguma coisa. Eu exijo. Tem alguns pastores pilantras, porque não é pastor, porque se fosse pastor não ensinaria um negócio desse, uma rebeldia do povo contra Deus, que fala para os crentes, chega para Deus e diz: eu exijo em nome de Jesus. Meu amigo, isso é uma loucura. E muitas dessas igrejas, irmãos, estão colocando os seus crentes em risco agora por conta dessa teologia louca e maluca. Onde eles falam que o crente, se tiver autoridade, poder, oração forte, não vão pegar nenhum tipo de doença. Aí começa a morrer pastor dessas denominações aí. E aí, cadê o poder? Cadê o poder do cara? É rebeldia, obstinada. Falta humildade, falta prudência, falta temor. Deus está soberano. Existe tempo para todas as coisas, para todos os propósitos. Há tempo de reunir e há tempo de se afastar de reunir. Há tempo de sair para pregar e há tempo de usar os instrumentos que Deus nos dá para pregar. Pare com essa rebeldia obstinada. Isso não demonstra fé. Isso não demonstra coragem. Isso demonstra falta de testemunho. Demonstra insubmissão. Demonstra falta de humildade e tolice, e não coragem. Cuidado. Não endureçais o vosso coração quando você está vendo Deus agir no mundo inteiro para conduzir a todos a se prostrar diante dele, a se humilhar na presença dele. Tudo tem o seu tempo. Segundo motivo da rejeição do povo de Israel. Uma provocação irreverente. A palavra do Senhor diz que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Que nós não devemos puxar a bênção. Né? Senhor, eu vou sair, que o Senhor me proteja. Senhor, eu vou comprar um carro novo, 60 parcelas, e que o Senhor me ajude a pagar. Isso é puxar a bênção. Isso é tentar o Senhor. Se Deus quer te dar uma bênção, Ele vai te dar, meu amigo. Agora, se você colocar o carro na frente dos bois, não joga a culpa no Senhor depois. Mas esse povo aqui fazia. Eles tentavam o Senhor. Eles tinham uma provocação. Cada dificuldade que vinha, eles falavam: mas Deus não libertou? Não libertou para isso? Ah, mas nós vamos ficar sem água? Ah, mas nós vamos ficar sem carne? Melhor fosse se nós tivéssemos ficado no Egito, tinha carne na panela. Éramos escravos, mas pelo menos não faltava água, não faltava comida. Sempre cutucando, sempre alfinetando, sempre colocando pimenta. Você foi chamado para ser o pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você foi chamado para o ministério, irmãos,
da reconciliação, não para gerar confusão. No que depender de vós, tem de paz com todos os homens. É lógico que tem hora que não depende de você, mas naquilo que depende de você, tem de paz com todos os homens. Não tente ao Senhor, não tenha essa provocação irreverente. Os questionamentos que aparecem aí, o verso 3, né? Quando diz assim: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fiz subir do Egito para nos matar de sede? A nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos. E ficava provocando Moisés. Ficava cutucando Moisés. Ficava ali contendendo com Moisés. E Moisés fala: viu, por que vocês estão bravos comigo? Por que vocês estão discutindo ou descontando a raiva de vocês por algum motivo no líder? Por que vocês estão descontando a falta de confiança, a falta de obediência naquilo que Deus está agindo no mundo? Por que vocês estão reclamando, fazendo provocações ao Senhor, tentando ao Senhor, sendo irreverente diante do Senhor, pensando que você está acima de Deus? Os questionamentos, portanto, que seguem no verso 3 é tido como uma provocação irreverente do povo rebelde para com Deus libertador e abençoador. O Salmo 95 sintetiza isso dizendo: os vossos pais me tentaram, não obstante terem visto as minhas obras. Salmo 95, verso 9. O senhor não vai nos abençoar? O senhor não vai agir? O senhor não vai mudar? O senhor não vai acabar logo com esse negócio? Senhor, mas por que está demorando tanto? Meu amigo, se nada acontecer na sua vida, Deus continua sendo Deus e ponto final. E a sua postura tem que ser de adoração a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz ou deixa de fazer. Se der tudo errado na sua vida, mesmo assim você deveria adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Ele é o Deus supremo, Ele é o teu Criador, você é só uma ovelhinha no seu pasto. E Ele é o justo juiz. Não provoque ao Senhor. Não tente o Senhor teu Deus. Este foi o segundo motivo porque Deus rejeitou aquela geração. Hebreus capítulo 3 vai usar como termo para esse dia o dia da provocação. Eu sei que nós lemos, mas eu vou repetir aqui com você. O verso 8 diz, Hebreus 3: não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Salmo 95, como foi em Massá e Meribá. O autor aos Hebreus traduz isso como se foi na provocação. No verso 15 ele repete: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi no dia da provocação. O segundo motivo por que Deus rejeitou esse povo, porque eles provocaram irreverentemente ao Senhor com seus questionamentos, com as suas contendas, com as suas murmurações. Cuidado. O autor aos Hebreus já te chama a atenção disso. Mas para não nos delongarmos muito, vamos lá. Terceiro motivo. Terceiro motivo porque Deus rejeitou aquela geração. Uma contenda injusta. Brigar por algo que não é justo. Moisés chega para Deus e diz assim, a partir do verso 4: então clamou Moisés ao Senhor: Deus, o que eu faço com esse povo? Deus, o Senhor me chamou para libertá-los, para conduzi-los, para ensiná-los. O Senhor é que tem dirigido. Eu não tenho feito absolutamente nada à minha vontade, Deus. E esse povo só tem se levantado contra mim, só tem reclamado, só tem apontado o dedo. Nada está bom para esses caras. O que eu faço com eles?
Se deixar, eles vão me apedrejar, Senhor. Só lhes resta me apedrejar. E aí Deus fala para Moisés. Respondeu o Senhor a Moisés. Passa diante do povo. Toma contigo algum dos anciãos de Israel, leva contigo a mão, o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá a água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Eles se levantaram, contenderam de modo injusto com o Senhor. Deus ainda na sua graça permite que Moisés vá lá e lhe dá a fonte de água, ferindo a rocha em Horebe. Você vai ver que existem duas situações disso. Essa aqui é a primeira, uma outra, que depois mais à frente você vai estudar. Mas Deus, na sua graça, ainda concede água para aquele povo. Não merecia. Porque a contenda deles era injusta. Era injusta. Nós vemos ainda no verso, situação final do verso 7, que a briga deles era com Moisés, se contenderam contra Moisés, murmuraram contra Moisés, mas também tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? A contenda, quando se fazia com Moisés, o representante de Deus nesse contexto, apontava para o próprio Deus. E até entre as linhas, a declaração ou aquela pergunta insana, está Deus no nosso meio ou não? Apontava para essa contenda injusta de um Deus que havia libertado esse povo e que estava dirigindo esse povo. O termo Meribá, que aparece aí no capítulo 17, verso 7, chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, em especial Meribá. Você vai ver que aqui há um radical, né, da palavra no hebraico, rib. Essa palavra, então, Meribá, acaba sendo compreendida como provocação, como o autor aos Hebreus faz, ou contenda, né? E aí você vê contenda. E o radical da palavra é com frequência usada em contextos legais, com o sentido de processo jurídico, ou de processar juridicamente. Por isso que foi chamado, então, de Meribá, um lugar que o povo apresentou uma contenda injusta, que tentou levar Deus para o tribunal, que tentou levar Deus para julgamento. E essa era a intenção do povo naquele momento, processar Deus. Deus está no nosso meio ou não? Deus está nos abençoado ou não? Deus nos trouxe aqui para quê? Colocar a faca no pescoço de Deus. Criar uma contenda para gerar uma confusão. E atitudes, muitas vezes, irmãos, que são feitas impensadas, mas atitudes que acabam mostrando a intenção do coração, que era de gerar contenda, de gerar desconforto, de gerar uma situação de murmuração e contenda entre o povo, gerar rebelião. Cuidado, o autor dos Hebreus vai dizer. Cuidado. Nós vemos Deus aceitar a intimação e provar que a mesma era injusta. Tal fato culminou na sentença sobre o povo, segundo o Salmo 95, verso 11. Tal povo, ou estes tais, não entrarão no meu descanso. Ele quer água? Então tá bom, vou dar água para ele. Quer suprimento só terreno? Sem problema. Estão reclamando, estão murmurando, estão apresentando uma contenda injusta, uma reclamação injusta? Tudo bem, vamos resolver. Não quero confusão, só que não entrarão no meu descanso. Assim diz o Senhor. Veja
que o bordão que Moisés leva, que é o mesmo que ele feriu o mar, que ele usou para fazer sinais lá no Egito, era um instrumento do juízo sobre o Egito, agora é usado para solucionar um problema, mas também como esse instrumento de juízo. A figura dele levar testemunhas, os anciãos, alguns anciãos consigo, reforça a ideia dessa causa jurídica e injusta, e que Deus paga o preço da água, mas como consequência final, diz que esse povo não entraria no seu descanso. Veja, irmãos, rebeldia, provocação e contenda são posturas que Deus se aborrece e foram os motivos para a rejeição daquele povo. Concluindo, o Salmo 95, atribuído pelo autor aos Hebreus a Davi, nós vimos que o Salmo é um salmo anônimo, mas o autor aos Hebreus, inspirado por Deus, diz que foi Davi que escreveu. Isso está lá no capítulo 4 de Hebreus. Se você quiser dar uma olhadinha lá, eu vou ler aqui para você. Hebreus capítulo 4, verso 7 diz, de novo, determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes foi declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, segundo o autor aos Hebreus aí, Davi, então, que escreveu, serve de confirmação, juntamente, então, Salmo 95, juntamente com Hebreus capítulo 3, do verso 7 até o verso 13 do capítulo 4, que a geração daqueles que saíram do Egito foram reprovados diante do treinamento de Deus, e por isso não entraram em Canaã e não estarão no descanso eterno. Tudo indica que tal descanso não se refere apenas ao descanso da terra de Canaã, como foi o caso de Abrão e Moisés, que não entraram, segundo Números 20, em Canaã, mas ao descanso eterno, porque Hebreus nos apresenta essa conclusão. Então, cuidado, irmãos, o negócio é muito sério. Logo, o Salmo 95 e o texto da carta aos Hebreus servem de exortação a todos os que creem, para que, ao ouvir a voz do Senhor, não ande em rebeldia obstinada, não faça nenhuma provocação irreverente, mas tema o Senhor e nunca intente nenhuma ação contra Deus, pois sempre será uma contenda injusta. Lembre-se, o Senhor é justo juiz e, portanto, segundo as palavras do autor aos Hebreus, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos preserve, inclusive de nós mesmos, que Ele nos livre da inclinação do nosso próprio coração e que possamos, mediante a Sua palavra, que é viva e eficaz, guardar essa palavra no mais profundo do nosso ser, do nosso coração, para não pecarmos contra Deus. E que Deus nos abençoe. Que Deus derrame da sua graça. Que Deus derrame da sua misericórdia sobre nós, para o nosso próprio bem. Amém?